causado pelo adormecimento dos sentidos. Só que ele está se referindo ao sono espiritual. Porque quando a gente está dormindo, literalmente, todos os nossos sentidos ficam em descanso, não é assim? O nosso paladar fica aparentemente desativado, nós não sentimos a nossa visão, o nosso tato, o nosso olfato. Os 5 sentidos que nós temos, ele fica em descanso, em repouso profundo. Agora, quando ele traz essa palavra relativa ao sono para a nossa vida espiritual, ele fala da questão de nós estarmos totalmente desatentos a tudo aquilo que ocorre ao nosso redor. Nós, como cristãos, nós, como povo de Deus, nós temos que estar atentos, nós temos que estar observando tudo o que acontece ao nosso redor, porque as coisas estão acontecendo para sinais, né? Para sinal, para advertência nossa. Se nós tomarmos cada uma dessas coisas que eu mencionei com relação aos acontecimentos finais, nós veríamos que mais do que nunca nós deveríamos estar atentos, nós deveríamos estar ligados. Quando nós observamos o tempo que nós aceitamos a fé, e quando ele diz assim, porque a nossa salvação está agora, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. No meu caso, a nossa salvação está mais perto, 45 anos mais próximo da vinda de Jesus, porque eu aceitei Jesus há 45 anos atrás. Muitas coisas aconteceram, e se naquele tempo que eu aceitei a Cristo, e que muitos aí aceitaram, no caso da irmã Glória, deve ter quanto tempo que a irmã tem que aceitou a Jesus, irmã Glória? 66 anos atrás. Então, a irmã Glória já está 66 anos mais próximo do que quando ela aceitou a fé, não é? Vou falar, nossa mulher não fala, senão a pessoa começa a comparar as idades, né? Mas a mulher deve ter uns 30 anos que aceitou Jesus, mais ou menos, por aí? Uns 50? O que eu não quis fazer, o Alves fez, né? Acho que é 95. 95, então nós está aí com 30 anos, né? Eu aceitei na música, né? Então, está 30 anos mais próximo do que quando aceitou a fé. Aleluia. E ele usa essa demonstração para nos trazer essa ideia de que nós precisamos despertar do sono, né? Despertar do sono. Uma das coisas que nós precisamos despertar do sono, que muitas vezes faz com que a gente fique dormindo, o sono da negligência espiritual, é com relação à segurança carnal. Nós precisamos nos despertar da nossa segurança carnal. O que é segurança carnal? É confiar nas coisas carnais. Muitos confiam na segurança financeira, outros confiam na segurança política. Nós tivemos um exemplo aí isso me faz lembrar o Salmo 20, quando ele diz assim, parece no versículo 7, ele diz assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O salmista estava falando de colocar confiança nas forças dos exércitos, né? Na força de guerra. E nós vimos aí há pouco tempo atrás, né? O povo, principalmente no Brasil, colocando a confiança no nosso exército. E os irmãos conhecem a história. O que aconteceu? Quando todos estavam confiados no exército, quando todos estavam esperando uma reação do exército, aconteceu exatamente o oposto. O exército não cumpriu a sua função e aconteceu o que aconteceu, e nosso país está nessa situação que os irmãos estão vendo. Porque colocamos a nossa confiança na segurança carnal. Então nós precisamos fazer conforme o salmista nos orienta. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor. Aleluia. Só Deus é digno de confiança. Só Deus é digno de nós estarmos esperando nele. O Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no
Aí ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós temos que estar com a nossa confiança depositada em Deus e deixar esse negócio de confiar no mundo, na segurança carnal. Louvado seja Deus. Nós temos que tomar cuidado também. Nós temos que despertar no sono da preguiça e da negligência espiritual. Preguiça. Nós muitas vezes somos muito preguiçosos com relação às coisas de Deus. Somos muito preguiçosos. Eu brinco muito aqui quando eu falo o negócio do sofá, que já tem uma forma de um abraço, né? Tem alguém chamando com um abraço. E muitas vezes, quantas vezes nós somos seduzidos? Hoje eu estava com uma preguiça. Mas graças a Deus. Estava sentada na rua. Graças a Deus que a senhora veio. Ela aqui, ó. Salendo? Maravilha. Graças a Deus que a senhora venceu a preguiça hoje, né? Eu vim de jeito que eu estava. Glória a Deus. Deus seja louvado por isso. Amém. Deus abençoe vocês. Então, meus irmãos, nós muitas vezes somos dominados pela preguiça. Pela preguiça. Deixamos de vir no trabalho da igreja por causa do cansaço, por causa do conforto que nos é oferecido na nossa casa, e nós negligenciamos. Nós negligenciamos, né? Aleluia. Mas eu me lembro aqui de Mateus capítulo 24, que o Senhor Jesus, ele disse: bem-aventurado aquele que quando o Senhor vier, achar fazendo assim. Ou seja, achar fazendo a obra de Deus, achar trabalhando para o Senhor, achar em fidelidade. Nós temos que confiar em Deus. Os nossos olhos precisam estar colocados em Deus. Porque enquanto nós estivermos olhando para o homem, enquanto nós estivermos negligenciando por causa de preguiça, por causa de qualquer outra coisa, principalmente os tempos que nós estamos vivendo um tempo de muita atividade, entretenimento. O entretenimento hoje vem na palma da nossa mão, não é verdade? E nós muitas vezes nos distraímos com tantas coisas e deixamos de buscar aquilo que realmente importa. Mas eu me lembro aqui de Mateus 6,33, que diz assim: buscai primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E muitas vezes nós estamos invertendo valores, buscamos as coisas acrescentadas e deixamos o reino de Deus em segundo plano. Então nós precisamos estar ligados e despertar do sono da preguiça e da negligência espiritual. Louvado seja Deus. Temos também que nos despertar da morte espiritual. A morte espiritual. Mas alguém pode dizer assim: mas morte espiritual para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que nunca ouviram a palavra. Nem sempre é assim. Quando o Senhor se dirigiu à igreja de Sardes, ele disse a seguinte palavra: ele disse assim, ó: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Então Deus, ele conhece as nossas obras, ele conhece as nossas intenções, ele conhece as nossas motivações, ele sabe aquilo que nós fazemos, mas também sabe aquilo que deixamos de fazer por negligência. Então quando ele fala: eu sei, eu conheço, eu te sondo, né? Aleluia. Não tem ninguém que nos conhece mais do que o próprio Deus. Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Então ele fala para a igreja de Sardes: tens nome de que estás vivo, tem aparência de que estás vivo, mas estás morto. Amém? Tens aparência. Então nós temos que tomar cuidado de despertar e não termos apenas aparência, mas ser de fato alguém, aleluia, que parece que está vivo, mas na realidade está morto. Me lembro aqui daquela figueira, né? Que a Bíblia diz que aquela figueira ela tinha muitas folhagens. Aparentemente era uma figueira bonita, irmã Vera. Olhava assim, que figueira maravilhosa, né? Frondosa. Mas até que o Senhor Jesus chegou perto dela para pegar dela um fruto, ela tinha toda a aparência de que era uma árvore frondosa, uma árvore frutífera. Mas quando foi procurado o fruto não foi encontrado. Que Deus tenha misericórdia de nós.
E quando Ele se aproximar de nós e procurar fruto em nós, Ele de fato encontre o fruto em nós. Que não seja apenas aparência, mas que seja verdade. Aleluia. Que aquilo que nós demonstramos através da aparência seja uma realidade na nossa vida espiritual. Então nós temos que nos despertar do sono espiritual, despertar da segurança carnal, despertar da preguiça e da negligência espiritual e também da morte espiritual. Louvado seja Deus. Aí ele prossegue no versículo 12, ele diz assim: a noite é passada e o dia é chegado. Quando ele fala em noite, ele fala do tempo da nossa peregrinação. É considerado noite. E nós estamos peregrinando, caminhando por essa terra, mas nós sabemos que nós aguardamos o alvorecer do Senhor. Quando raiar o dia, aleluia, a trombeta vai soar e nós seremos arrebatados. Nós iremos para outro lugar, porque aqui não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lugar de descanso, não é aqui. Portanto, quando ele fala noite é passada e o dia é chegado. Que dia é esse? É o dia da nossa redenção. O dia ao qual todos nós aguardamos. O dia em que o Senhor há de se manifestar nas nuvens e há de tocar a trombeta, o arcanjo vai tocar a trombeta e vai levar para si aqueles que estão preparados. Aleluia. Os irmãos estão preparados, irmãos? Amém? Pode tocar a trombeta nessa noite. Aleluia. É impossível, tem gente que fala assim: eu vou preparar, eu estou preparando. Não, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar atentos, irmãos. Jesus está voltando. E nós somos os mensageiros que muitas vezes estamos proferindo essa palavra, divulgando essa palavra, anunciando que Jesus está voltando, mas muitas vezes nós não nos sentimos preparados. Nós precisamos ter essa segurança de que Jesus está voltando e que nós estamos preparados para ouvir a trombeta de Deus. A nossa vida precisa estar no prumo. A nossa vida precisa estar no nível espiritual que Deus deseja para nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, quando ele fala no versículo 12: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Então, as obras das trevas precisam de ser rejeitadas. Muitas vezes, irmãos, nós damos muita ênfase nos pecados mais graves, né? Adultério, pecados de assassinato, homicídio, pecado de roubo. Muitas vezes nós damos ênfase nisso, mas quando eu leio essa palavra, eu não vejo Paulo falando a respeito de homicídio, eu não vejo Paulo falando a respeito de roubo, eu não vejo ele falando a respeito de adultério, mas eu vejo Paulo falando de pecados mais sofisticados, né? São pecados que pouco se observa. Quando ele fala, olha só, ele não cita nenhum desses pecados que eu mencionei, mas ele fala assim no versículo 13: andemos honestamente como de dia. Ou seja, o dia fala da luz, né? Tudo exposto, tudo transparente, nada escondido, nada oculto. Se tem uma coisa que Deus agrada, é da luz. Deus é Deus de luz, e as coisas de Deus são todas transparentes. E quando ele fala assim, não andemos honestamente como de dia, não em, aí esse o primeiro pecado sutil, glutonarias. Parece uma coisa simples, nem parece ser pecado, porque é tão gostoso comer, né, irmãos? É tão bom, né? Não é bom comer? Gostoso, né? Eu mesmo gosto mais de comer. Eu tenho muito apetite e eu acredito que os irmãos também. Mas quando ele fala de glutonaria, ele fala de um comer exagerado. Porque note que quase sempre essa glutonaria que ele está citando, ela é acompanhada de bebedices. Bebedices que também coisa alcoólica, aquela coisa toda, né? Então,
eu faço parte de um grupo, os colegas lá do trabalho, e eu fico observando o estilo de vida deles, né? Cada um vive a sua vida do jeito que quer, né? Já todo mundo aposentado, aquela coisa toda. E o que eles mais gostam lá é churrasco, cerveja, aquela coisa toda. É o estilo de vida deles, então é glutonaria. Glutonaria. Parece uma coisa assim, parece que está simplesmente aproveitando a vida. Mas quando a pessoa está nessa situação, a pessoa está a lucidez é pouca. Não se tem lucidez onde há glutonaria e bebedice. Não se tem lucidez. É por isso que Salomão disse, né, melhor estar em um velório do que estar em uma festa. Por quê? Porque ali todo homem vê o seu fim e ali ele tem uma reflexão. Agora, quando se está numa festa, ninguém pensa em nada, só quer curtir o momento, só quer viver aquele momento, né, o prazer a qualquer custo, não pensa em nada. Então, quando ele fala em glutonaria e bebedice, parece uma coisa tranquila, parece uma coisa assim que não tem nada a ver. E prosseguindo ele fala assim, nem desonestidades. Desonestidade. Existe tanta coisa, irmãos, que pode se caracterizar como desonestidade. Não é verdade? Existe muita coisa. O que é desonestidade? O que é desonestidade? É aquele que não é honesto, aquele que não é correto, aquele que não é certo. Então, muitas vezes a gente precisa tomar muito cuidado. É por isso que o crente precisa ser íntegro em tudo que faz. Se ele vai vender um carro, por exemplo, e ele precisa falar o problema que o carro tem para a pessoa que ele está vendendo. Ele precisa falar. Olha, esse carro é assim, 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 assim. Conta tudo. Não esconde nada. Não fica calado, dando um desperto, não, que isso aí é desonestidade. Então, ele nos orienta. Então, existe, além desse exemplo, existem muitas outras coisas que nós precisamos ser íntegros em tudo quanto fizemos. Porque, o que acontece, irmãos? Quando o crente ele tem comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, e às vezes ele está fazendo alguma coisa que não é lícito, que não é correto, dificilmente ele fica enganado. O Espírito Santo toca nele para que ele seja mais transparente, para que ele seja correto, para que ele seja íntegro. E quando o Espírito Santo tocar em nós, irmãos, com relação a alguma coisa dessa natureza, nós precisamos ser honestos naquilo que nós fazemos. Nós não podemos dissimular nada no nosso cotidiano, inclusive no relacionamento entre esposa e esposa. Tem que haver verdade, né? Mas nós temos um costume lá, né? Ela sabe até onde eu estou, onde eu não estou, e às vezes eu até esqueço. Ela tem lá porque eu tenho o rastreador, mas é por causa do carro, né? Mas com isso ela acaba me rastreando também, né? Mas eu poderia deixar o carro em determinado lugar e ir para outro. O que me impede? Ela tem o rastreador do carro, mas não de mim, né? Mas a gente já tem costume, eu falo para ela, eu estou em tal lugar, olha, eu vou em tal lugar, né? Eu estou saindo daqui, estou indo embora, me aguarda aí, aquela coisa toda, porque existe uma comunhão, existe uma transparência no relacionamento. O casal precisa ter essa comunhão, essa transparência. Deus agrada disso, é honestidade. Se eu compro uma coisa, não tem esse negócio de comprar e esconder, não. Eu comprei, está aqui. Tem gente que compra e esconde do marido, o marido esconde da esposa, não deixa nem ela saber. Isso é desonestidade, nós temos que ser transparentes uns com os outros. Isso eu estou mencionando o relacionamento com a esposa. Existem muitos outros tipos de relacionamento com o patrão, né? Está trabalhando, quando o patrão está por perto, vale, e aquela coisa toda produz. O patrão saiu, ele cai na passada, tranquilo, né? Isso é desonestidade. O horário de sair do serviço é 5 horas da tarde, ele sai 5 para 5, é desonestidade. Mas só 5 minutos, é desonestidade. A Bíblia diz que o nosso Deus é sim, ensina não, ou é certo ou errado. E o crente, irmãos, ele precisa andar certo, ele precisa andar correto. Porque às vezes o patrão não está vendo, mas Deus está vendo. E a Bíblia diz que todas as coisas estão
dando duas patentes diante daquele pelo qual devemos tratar. O patrão, o máximo que ele pode fazer